Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem, muito bem. Hoje eu vou falar sobre karma. E para falar sobre karma, eu quero buscar na raiz, lá onde eu gosto muito, né, pro lado da Índia. Então eu peguei o termo aqui que é derivado dos Upanishads, dos Vedas. Então, eles classificam karma, vou ler aqui. Karma, nos Upanishads, afirma que o destino de um homem na vida após a morte, na vida e após a morte, é marcado por sua conduta. Portanto, qualquer ação humana produz consequências futuras. Ou seja, o karma é uma lei de ação. E essa ação ela vai ter consequências boas ou ruins, né? Então tudo que a gente faz terá consequências. Isso é um fato. Então, o que nós somos hoje é muitas vezes, ou 100%, resultado do que nós fomos em outras vidas, das ações que nós desempenhamos, das atitudes que nós tivemos e do nosso comportamento mediante aos fatos. Isso tudo gerou e construiu uma estrutura que somos nós hoje. E talvez nem dá para encaixar tudo em uma vida. Então são necessários outras vidas para a gente poder ir sentindo as consequências dessas ações que nós tivemos, chamado karma. Esse desenrolar todo se chama karma. Tá, mas eu quero focar bem no karma ruim. Alguns dizem que não existe karma ruim, karma bom, só existe karma, mas para simplificar eu vou dizer sobre karma ruim. Né? É possível eliminar o karma ruim? O que é o karma ruim? São essas ações, é essa herança energética, comportamental, emocional e mental que nós carregamos de outras vidas. Será que é possível realmente eliminar essas questões? Como nós vamos eliminar? Sim, acredito que é possível e que é por isso que nós estamos aqui, para a gente crescer, aprender e evoluir bastante. Quero dar um exemplo, um exemplo mesmo para ficar de forma mais simples de entender. Muitas vezes a gente julga uma pessoa, você pega aí, por exemplo, um motorista de ônibus de circulação urbana, motorista de ônibus aposentado. Esse motorista, muitas vezes o comportamento dele é nervoso, é estressado, é uma pessoa carregada, né, bem firme. E a gente não entende, a gente só fala que a pessoa é assim, que a pessoa é difícil de lidar, a pessoa é uma pessoa complicada, é uma pessoa muito reclamona. Quem dirige, quem pega o trânsito quase que diariamente, mesmo que por poucos minutos, sabe como é o estresse que gera no trânsito, né? Para ir até o trabalho ou para voltar do trabalho, gera-se um pouco de estresse. Muitas vezes a gente tem umas descargas, uns rompantes ali. Agora vocês imaginem comigo um motorista de coletivo que fica ali 6, 8 horas por dia, às vezes até mais, tendo essas situações complicadas o tempo todo, ou seja, sobrecarregando emocionalmente, de estresse, de complicações. E ele tem que aguentar aquilo ali, porque é o ganha-pão dele. Agora, vocês somatizem isso vezes meses, vezes anos, vezes até a aposentadoria. E aí nós temos um efeito que foi causado, né, por um período ali. São as consequências. Ah, mas não tem outro jeito. Pois é isso que a gente está falando. É muito difícil a gente conseguir julgar, apesar que a gente não deve julgar. É muito difícil a gente julgar a pessoa pelo que nós estamos vendo agora, sem conhecer a trajetória dela, sem conhecer tudo que aquela pessoa passou, todas as dificuldades, tudo que ela enfrentou. E a gente pode pegar o mesmo exemplo de uma mulher.
Você pega uma mulher que muitas vezes tem jornada dupla, né? Chega, vai trabalhar estressada, preocupada com um monte de coisas que tem que fazer. Geralmente isso é injusto, mas sobra mais para a mulher fazer, coisa que nós estamos mudando, mas muitas vezes ela tem a jornada dupla de trabalho, aí tem que aguentar o estresse do serviço, chega em casa, ainda tem centenas de tarefas, tem que preocupar com criança, tem que preocupar com comida, tem que preocupar com várias coisas, né? Muitas vezes o companheiro não se conscientiza de que ele também é parte do relacionamento, né? Na questão dos cuidados da casa. Então tem que ser uma tarefa conjunta, não uma tarefa, né, designada ali só para um dos lados. E aí, muitas vezes a gente pega e vê essa pessoa ali e fala assim, nossa, fulana, Beltrana é tão ansiosa, fulana é tão acelerada, fulana é ligado no 220, mas a gente não conhece a história de vida dessas pessoas. Então isso tudo é resultado de ações que vão sendo tomadas todos os dias, vários momentos no dia. E quando a gente olha para essas pessoas, muitas vezes a gente deveria mudar nossos olhares, nossas visões. Olhar para essas pessoas e enxergá-las muitas vezes como heróis, né? Heróis, heroínas ali. Por quê? Porque apesar disso tudo, a pessoa está ali. Ela conseguiu, né? Ela é estressada, ela é elétrica, mas ela conseguiu, ela consegue ainda tocar a vida. Essa pessoa ainda consegue ainda dar conta do rojão. Então, muitos de nós estressamos à toa, fácil e chutamos o balde. Então, isso aí são resultado dessas ações. Agora, vamos lá. Como que nós vamos começar a trabalhar o karma? Porque é possível sim trabalhar o karma, senão não faz sentido, né? A gente adquirir uma coisa que a gente não pode trabalhar em cima dela. Eu vou falar mais do karma ruim, né? O karma negativo, que é o que atrapalha a nossa caminhada, a nossa jornada. Para a gente saber disso, primeiro, eu gosto sempre de usar o exemplo da lista. Sentar, tirar um tempo para você, falar, ó, hoje à noite eu vou fazer minha lista, né? Hoje depois do jantar, né? Ou tal, vou fazer minha lista. E você pega essa lista e você vai colocar todos os defeitos que você acha que você tem. É você com você, tá? Não é você com o outro. Muitas vezes o outro pode ser um espelho para você, vai ajudar muito. Fulano fala que eu sou assim, Beltrano fala que eu sou assado, né? Será que eu sou isso mesmo? Então faça essa reflexão. Você vai pegar e anotar tudo numa folha, e coloque ali todos os defeitos que você tem. Não precisa pôr em ordem por enquanto não, só coloca todos. Depois que colocou todos os defeitos, você vai pegar uma outra folha e separar por ordem, né? De defeitos fáceis, médios e difíceis. Se tiver só defeitos fáceis, ótimo, né? Se tiver defeitos fáceis e difíceis, ótimo. Se tiver só médios, ótimo, coloque. Mas como que nós vamos categorizar isso? Primeiro, você fez essa lista e colocou ali os defeitos simples, né? Os defeitos simples, que são... vou dar um exemplo, estou com vontade de comer uma coisa, mas eu sei que não é saudável. Ah, mas eu vou lá e vou comer. Isso é uma coisa simples, é fácil de resolver. Esses defeitos que são mais curtos, eu diria, por exemplo, é fácil de você eliminá-los ali, eu chamo de defeitos tranquilos. Por exemplo, a pessoa está conversando uma coisa ruim ali e você também sabe de uma coisa ruim que vai acrescentar ali nessa conversa, só que vai deixar a conversa continuar uma conversa pesada, né? A gente tem que apagar esse fogo, não é jogar mais gasolina. Então você pode cortar isso, né? Na hora que você for falar, fala assim, mas isso acontece, vamos falar de outra coisa, senão a gente fica só nesses assuntos pesados e a gente só fica revoltado com isso. São simples, defeitos médios, para mim, são comportamentais. Por exemplo, a pessoa é agressiva, a pessoa é ciumenta ao extremo, a pessoa é muito egoísta, é rude, a pessoa é pilantra, né? Age com malandragem para tirar vantagem em cima dos outros. Isso são defeitos médios que dá para trabalhar. Dá para trabalhar, assim, exige um pouco mais de esforço, mas dá para trabalhar. E tem os defeitos mais difíceis, que eu chamo de vícios, né? São vícios, pode ser ele com a bebida, pode ser até o vício sexual também. Então tem esses vícios que são mais pesados, mais complicados, que já estão enraizados
há anos, a pessoa é bem viciada mesmo, né? No fumo, no álcool, em drogas, em qualquer coisa que é vício. Então eu classifico como pesados. Vamos lá. Para trabalhá-los, fizemos essa lista com todos os defeitos ali. E por que eu estou falando desses defeitos? Por que eu estou falando disso de karma e tudo? Porque se eu quero crescer espiritualmente, não adianta eu achar que eu vou crescer só fazendo exercício de meditação, só saindo, fazendo exercício para sair do corpo. Quando eu comecei a sair do corpo, eu não via ninguém fora do corpo, não via nem a alma penada, não via ninguém. Eu achava aquilo estranho e depois eu fui percebendo que era questão de comportamento, então fui vencendo os medos, né? Medo de fantasma, medo de espírito, tudo, fui vencendo, estudando bastante, refletindo bastante, e quando eu comecei a perder o medo de fantasma, de espírito, eles começaram a aparecer para mim fora do corpo. Eu comecei a ver e me relacionar com eles fora do corpo, conversar, trocar ideias, aprender. Então tudo é uma base de conhecimento. Você conhece, você pratica, você supera aquelas coisas. Então, quando a gente fez essa lista, é porque a gente quer melhorar. Isso vai refletir no plano espiritual para a gente, muito mais do que a gente imagina. Fizemos essa lista, tá pronta a lista com os defeitos fáceis, já categorizei todos os defeitos. O que eu faço agora? É simples. Coloque essa lista de lado, nós não vamos começar por ela. Ah, então para que eu fiz ela? Calma, calma, nós coloca a lista de lado. Adianta eu começar a trabalhar esses defeitos que eu sei que eu tenho nessa lista. Eu começo a trabalhar eles, mas aí aparece uma pessoa vendendo um relógio roubado para mim. Eu vou lá e compro esse relógio. Aparece uma oportunidade de eu passar a perna num vendedor ambulante. Eu vou lá e passo a perna nele. Aparece uma oportunidade de eu fazer. Tem um satélite aí que está com a internet mais veloz do mundo. Tem um cara que faz um gato dessa internet para mim. Vou fazer esse gato aí, fulano ofereceu, vou fazer. Então a primeira coisa que eu penso é o seguinte: se isso está incluído nos nossos defeitos, já está lá. Mas se não está ainda, né? Eu não posso pegar defeitos novos, eu não posso pegar ações nocivas novas, porque senão não adianta. Eu tenho minha lista, eu corto um da lista e adiciono outro no lugar. Aí não adianta, eu vou estar enxugando o gelo. O ideal é a gente primeiro deixa essa lista lá. E agora eu não vou pegar nenhum defeito novo. Não vou pegar nada de novo. Tudo que aparecer de errado, novo, que eu ainda não tenha, eu vou negar. Vou negar simplesmente. Pronto. Tendo refletido sobre isso, refletiu bastante sobre isso, aí podemos partir para o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? É virar e olhar os primeiros itens da nossa lista, do nosso karma negativo. Então, se tá lá, por exemplo, comidas, né? Ah, eu tenho problema com comida. Ah, eu tenho problema eu olho para fulano e já desejo, né? Eu olho para a mulher e já desejo a mulher. Eu olho para o rapaz e já desejo o rapaz. Independente da situação que a gente tiver, o Yogananda, ele fala uma coisa muito interessante, que eu gosto bastante, uma das coisas que ele fala assim: quando você estiver trabalhando um vício, na hora que aquilo se aparecer diante de você, aquele vício, simplesmente diga não na hora. Não, não e não. E ele fala: não raciocine, não tente raciocinar na hora, por que não? Né? Ah, não, mas só essa vez, né? O que tem no tal? Vou comer isso só essa vez, ou então vou beber só essa vez, e tudo. Simplesmente diga não e não. Não raciocine. Por quê? Porque se você começa a raciocinar, a sua mente vai acabar cedendo, né? Ela vai arrumar uma desculpa para satisfazer aquela vontade ali. Então simplesmente diga não e não. E não raciocine na hora, no momento. Deixe para raciocinar depois que já passou a situação. Aí fica mais fácil, porque já foi mesmo, aí não tem muito o que fazer. Então, essa é uma dica muito importante. Façam esse teste e vocês vão ver o quanto isso ajuda a gente.
né? Então substitua, né, hábitos também nos defeitos fáceis, tá, gente? Por exemplo, a conversa lá, a fofoca, muda de assunto. Troca assunto, você vê que a pessoa tá para baixo, tá esquisita, tá de cara fechada, ao invés de ter aquele julgamento que nós temos, fulano tá amarrado, fulano é amarrado demais, fulano é estranho e tudo, chega pra pessoa e faz um elogio, faz um pequeno elogio pra pessoa, assim, nossa, que roupa bonita, nossa, essa camisa fica bem em você, então faz um elogio simples, né, respeitoso, é lógico, com a pessoa. Isso vai modificando os nossos comportamentos, os nossos defeitos fáceis. É lógico, você vai fazer isso e pronto, já eliminei esse defeito? Não, não. Por isso que nós vamos ter uma autorreflexão diária. Não só diária, eu gosto de uma reflexão temporal. Por exemplo, quem eu era há 5 anos atrás, né? Quem eu sou hoje? Quem sou eu hoje? O que mudou? O que piorou? O que melhorou? O que estacionou? O que continua a mesma coisa? Não mudou nada. Porque senão a gente vai sair daqui dessa vida e depois a gente vai ter que voltar para repetir tudo de novo, porque nós não aprendemos nada, nós não executamos nada que era para ser executado, ou muito pouco. Então a gente tem que trabalhar, tem que fazer esse trabalho para a gente crescer um pouco, para valer a pena a nossa vinda até aqui, né? Senão eu nasci, vivi, trabalhei, né? Casei, reproduzi, tive filhos e fui embora. Pronto, né? O que eu acrescentei de melhora para mim? Espiritual, de crescimento, de ser, né? Não só de existir. Então isso é muito importante. Voltando, nós temos os defeitos médios. Então os fáceis a gente pode eliminar dessa forma, mas é um trabalho contínuo, tá? Por isso que eu falei, 5 anos. Aí você começa a trabalhar esses defeitos e daqui 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses, começa a observar como você está, como está o seu comportamento. Refaça a lista e vê onde você está colocando esses defeitos. Será que eles são prioridade mais ou eles não estão incomodando tanto assim mais? Você já melhorou um pouco. Isso é muito importante, porque a gente tem que ter a gestão da nossa vida, a gestão do nosso comportamento. Nós temos que ter, porque se nós não tivermos isso, os outros terão. O que eu quero dizer quando os outros terão? É porque os outros vão falar com você. Você é assim, assim, assado. Você não muda. Você continua a mesma coisa. Você faz isso, você faz aquilo. Se você não tem a gestão, você vai acreditar que aquilo tudo é você mesmo. No fundo, você vai parar e refletir achando que é você. Mas se você tem a gestão da sua vida, você sabe, fala, não, isso eu não faço mais. Ou eu faço bem menos, né? Você está enganado. Eu sei o quanto eu faço isso. Então você reconhece. Então aquilo não tem mais efeito sobre você. Então nós vamos para os defeitos médios agora, né? São os comportamentos nocivos, rudes, egoístas, né? Agressivos, muitas vezes. Uma técnica que eu gosto de utilizar muito é a técnica do ao acordar e antes de dormir. Já falei isso várias vezes, continuo falando porque é uma prática que eu gosto de fazer. Né? Não basta a gente simplesmente acordar, acordei, abri o olho, um novo dia, o sol tá gostoso, que dia maravilhoso, que delícia de dia, vou tomar um café gostoso, vou tomar... Não, gente, acordei, quem sou eu? Quem que acordou? Né? Eu sou o Renato, tá? Eu tenho um novo dia agora. Um novo dia para quê? Para viver esse dia e viver de forma bem vivida, né? De forma boa, sendo uma pessoa boa, tentando ser uma pessoa melhor que ontem. Então a gente tem que ter isso associado ao nosso acordar, porque o nosso acordar é bem semelhante ao nosso nascimento aqui nesse planeta. Quando a gente reencarna, né? Então é uma nova oportunidade que nós temos para fazer as mesmas coisas de forma diferente agora. Então não ficar só repetindo, sendo como se fosse um robô. Então nós temos essa oportunidade. Então, errei ontem, mas hoje eu vou tentar acertar. Hoje eu vou ver quantas vezes eu acerto. Quantas vezes no trânsito eu deixo para lá. O que eu digo deixo para lá? Poxa, o cara deu um nó cego, fez uma fechada na sua frente, você para e fala, vale a pena? Vale a pena meter a mão na buzina? Vale a pena estressar? Vale a pena ir atrás? Vale a pena xingar? Você fala, não vale a pena, né? Muitas vezes a pessoa está errada, é lógico, se estiver pondo sua vida em risco é bem complicado. Mas muitas vezes dá pra gente larga pra lá, a pessoa
É complicado mesmo, trânsito é complicado, então você entende, você reflete antes de reagir. Para a gente deixar esses problemas de lado, a gente tem que fazer isso. Tem que observar, mas como é que eu vou saber se eu estou sendo agressivo, se eu estou sendo rude, se eu estou sendo vou usar uma palavra boa aqui que define, né? Como é que eu vou saber se eu estou sendo escroto com as pessoas? É simples, olha como as pessoas reagem quando você está conversando ou depois que você falou com elas. Sabe? Se elas saíram bem, se você sentiu, ouviu que elas estão leves, estão alegres, estão bom, você fez um bom trabalho. Mas se você viu que a pessoa está evitando ou ficou. Dá para perceber, não adianta enganar, né? Dá para perceber quando a pessoa ficou incomodada com a forma que a gente tratou ela. Muitas vezes a gente tem que ser firme com as pessoas, tá? Mas é diferente de ser mal educado e grosso. Existe uma diferença. Então, observar através desses comportamentos, como eu disse, o outro é um espelho para a gente, ele nos ajuda a crescer, né? E a gente, com certeza, estamos ajudando outras pessoas também. Então, antes de dormir, também fazer a mesma reflexão. Observar, poxa, hoje eu xinguei o dia todo no trânsito, hoje eu só estressei com o povo no trânsito. Ok, beleza, você está tentando, pelo menos você está tentando. Só o fato da gente parar e refletir sobre o nosso comportamento já é uma coisa, já é uma vitória, sabe? Quantas pessoas nem param, quantos de nós nem nunca fizemos isso? Então, só o fato de você refletir já é alguma coisa, já está fazendo alguma coisa. Então reflete, ó, não xinguei tudo, amanhã eu tento de novo, vou começar de novo. E aí tenta novamente, não vou estressar, não vou xingar, vou tentar não tratar fulano dessa forma, apesar que fulano faz uma coisa que me irrita, eu vou chegar, vou falar de forma diferente e tudo. Então tentar modificar o nosso comportamento, essa parte é média, porque para mim ela não é fácil e também não é impossível, não é difícil de você falar e desisto, não. Dá para mexer alguma coisinha aí, se a gente quiser, né? A gente tem que querer. E, por exemplo, não importa. Eu consegui, mas eu fiquei só. Esse mês eu só consegui fazer isso 3 dias. Ok, já é um começo, né? A gente vem fazendo isso a vida inteira, repetindo isso. Então, se for 3 dias a cada mês, no final do ano você já fez bastante vezes, né? Já fez mais de um mês no ano. E no outro ano você faz um pouquinho mais. Daí a pouco você eliminou aquele defeito, né, do seu campo ali. Bom, e agora vamos para os defeitos difíceis, né? Aquele que a gente carrega muitas vezes até de outras vidas, apesar que os outros também a gente carrega muitas vezes, não todos. Mas os difíceis, que são os vícios. Gente, primeira coisa, tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência com a gente, tá? Nós temos que ter muita paciência. Muitas vezes os outros não têm, mas nós temos que ter paciência com a gente, tá bom? Principalmente relacionado a vícios. Por quê? Relacionado aos vícios. Porque o vício, muitas vezes, ele já está enraizado ali há mais de uma vida. Então, para a gente eliminar isso, é um trabalho duro e muitas vezes a gente precisa de ajuda externa, tá? Procurar um profissional ou procurar um tratamento de terapia para nos ajudar a reconhecer, a ver o quão profundo está esse vício em nós, se está enraizado e começar a fazer um trabalho em conjunto, né? Pode fazer um trabalho espiritual, pode fazer um trabalho, mas entenda, é longo prazo. Não adianta achar que você vai largar isso da noite para o dia. Pode acontecer sim, tá? Pode acontecer, mas é muito difícil. Não é impossível, mas o ideal é ter muita paciência e percorrer o mesmo caminho que foi dos defeitos fáceis, dos médios, e aí a gente percorre o mesmo caminho para os difíceis, né? A gente tem que aplicar esses dois exercícios que eu falei no começo com os problemas difíceis. Ou seja, primeiro não, não e não. Eu sei que é difícil, muitas vezes na maioria das vezes a gente vai ceder, né, ao vício. Mas tenta, né? Tenta. Então, não, não, não. Ou então substituir aquilo por outra coisa naquele momento. É uma opção também, que é o que a gente faz nos fáceis. E o exercício, né, diário, de manhã e à noite, tentar refletir sobre as atitudes, sobre o comportamento, tá bom? Então, fazendo isso, a gente consegue trabalhar bem o nosso karma. Talvez a gente consiga eliminar o nosso karma. É muito difícil, mas eu não acredito no impossível. Então, o impossível para mim não existe.
Então, com esse trabalho, a gente consegue fazer muita coisa. E quando a gente faz isso, no plano espiritual, a gente melhora bastante, mas bastante mesmo, porque cada defeito, cada problema, falando pelo ponto de vista espiritual, ele é um pontinho no nosso campo energético. E quando você repete aquela situação, ele vibra e ele ativa todas as outras células energéticas. Estou falando de energia. Todos os outros pontos de energia, eles vibram naquela frequência na hora. Então você vai viciando o seu campo energético cada vez que aquele pontinho vibra de novo. E aí depois aquele pontinho fica maior porque já contaminou outras células energéticas. E assim vai se expandindo. À medida que a gente vai largando, abrindo mão desses vícios e negando ele, quando ele tenta vibrar, a gente simplesmente não dá energia para ele. E aí ele para. E aí, mas ele precisa de alimento. E aí o que ele faz? Ele vai tentar vibrar de novo e não consegue. Então ele começa a morrer. Na verdade, ele não morre assim, ele não desaparece, ele desprega da nossa áurea, do nosso campo. Ele vai despregando e some, ele se dissolve no éter novamente, esse defeito. E ali foi-se embora um hábito que havia sido construído que de saudável não tinha nada. Tá? Então isso acontece no campo energético. Muitos médios, muitos clarividentes conseguem observar muitas vezes esses pontos, essas manchas. Muitas vezes as pessoas conseguem observar só quando está uma mancha já escura, né, muito grande. Mas ela não começou daquele tamanho. Tá? Ela começa pequenininha e vai crescendo e contaminando cada vez mais o nosso campo. Uma coisa boa que ajuda também essas energias nocivas a saírem, né? A não contaminarem o nosso campo, é a gente fazer alguma atividade física. Por que a atividade física ela ajuda? Muita coisa agarra na gente durante o dia, tá? Que não é nossa, agarrou mesmo na gente. Agarrou. Quando você faz atividade física, é como se você estivesse fazendo uma OV, né? Um EV. É como se você estivesse fazendo aquilo, porque todos os seus chakras estão em movimento naquele momento que você está fazendo atividade física. Em movimento significa que a energia está trabalhando ali. Então, só que a sua energia, o que não é seu, vai ter que sair naquele momento, porque você está pondo essas energias suas para vibrar. Então, o que não é seu não consegue ficar ali. Então, sai fora. Por isso que é importante a gente fazer qualquer atividade física que a gente goste, com uma certa frequência. Isso também ajuda na limpeza energética nossa, não só no corpo físico, tá? Ajuda na nossa fisiologia, mas ajuda também muito no nosso campo energético, tá bom? Então é essa dica que eu queria dar. Não levem o karma tão de uma forma tão terrorista como muitos pregam aí, né? Ah, isso é meu karma. Então eu vou sentar e ficar de braço cruzado e deixar o karma me pegar e fazer o que quiser comigo. Não, não é por aí, né? Nós temos que fazer alguma coisa para trabalhar isso aí, tá bom? Então agradeço a vocês e até o próximo vídeo.